pessoal, boa tarde, bem-vindos ao canal Multicriativa. E hoje eu tô aqui para atender um pedido de muita gente mesmo, que é bolo de cenoura. Então, sem enrolação, já vou começar com os ingredientes. Aqui eu tenho 1,5 xícaras de açúcar, pessoal. Um segredinho, tem que passar na peneira. Vocês estão vendo aqui tem um resíduo na peneira, é a parte mais grossa do açúcar. Mesmo açúcar fino ou açúcar cristal, você vai ter que peneirar e tirar esses grãozinhos mais grossos aqui. Não sei como é que eu vou fazer para mostrar para vocês, acho que dá para ver, né? Isso deixa o bolo pesado. Então já é um primeiro segredinho. O segundo ingrediente que eu tenho aqui é 1 xícara de manteiga. Outro segredinho, tem que ser em temperatura ambiente. Vocês jamais podem usar manteiga gelada para bater um bolo. O terceiro ingrediente que eu tenho aqui são 2 ovos. Eles estão claras e gemas juntas, tá, pessoal? Passados na peneira. Vocês podem ver que tem um resíduo aqui na minha peneira. Esse resíduo é uma pele. Essa pele ela vai deixar o bolo com um cheiro forte e com um gosto não muito agradável. E outra coisa, ovos, pessoal, sempre na temperatura ambiente. Nunca pode usar ovos gelados. Agora eu tenho aqui a farinha de trigo, são 2 xícaras. A farinha deve ser peneirada, tá, pessoal? Por melhor qualidade que seja a farinha que você usa, peneirando, você vai estar injetando ar na farinha. Isso faz o bolo ficar leve, faz o bolo ficar fofinho. Agora eu tenho aqui leite, tá? 1 xícara de leite. O leite não pode ser gelado também, sempre em temperatura ambiente. Já me perguntaram se pode usar o leite em pó, né, diluído com água. Pode, e fica inclusive mais gostoso. Fermento, eu tenho aqui 1 colher de sopa. O fermento e a farinha de trigo jamais podem ser batidos, é outro segredinho. E aqui eu tenho, são 4 cenouras cortadas em rodelinhas. Se você preferir, você pode ralar. Como tem cenouras maiores, menores e tudo, para vocês terem uma ideia, aqui deu um prato cheio, tá? Para cobertura, eu vou fazer um brigadeiro de cenoura. Então eu vou usar na cobertura leite condensado. Eu tenho uma caixinha só, eu usaria 2. Aqui no caso, se vocês preferirem com bastante cobertura, usa 2 caixinhas, tá? 1 colher de sopa de manteiga. E eu já tenho aqui na minha panelinha, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu já coloquei um pouquinho de água e coloquei uma cenoura cortada em fatias. Eu vou cozinhar essa cenoura para depois bater e fazer o brigadeiro. Então, sem enrolação, né, gente, vamos começar a fazer o bolo. Eu vou colocar aqui tem que ser uma bacia, uma tigela grande. Os ingredientes, a gente vai começar sempre pelos ingredientes que podem ser batidos. Então, nessa fase, você pode usar uma batedeira. Você pode usar, como eu estou usando aqui, uma tradicional colher de pau. Você pode usar um fouet. Aí fica a seu critério. Então eu estou colocando aqui o açúcar. Vou colocar a manteiga, tá? Coloco a manteiga toda aqui. O segredinho, sempre a manteiga em temperatura ambiente. A manteiga nunca pode estar gelada. E agora eu vou bater bastante. Tipo, mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio, batendo até que fique um creme bem amarelinho. De preferência, pessoal, quando vocês forem fazer bolo, a manteiga sem sal. Se não tiver, tudo bem, não tem problema, mas quando vocês tiverem a oportunidade de testar com um tipo de manteiga e com outro, vocês vão ver a diferença na cor do bolo e também um pouquinho no sabor. Então agora eu vou bater aqui bastante e já volto para a nossa segunda etapa. Pronto, eu já tenho aqui um creme super bonito, né, dos 2 ovos, que eu bati com 1,5 xícara de açúcar. Agora eu vou deixar ele um pouquinho de lado. Vamos agora de liquidificador, pessoal. A gente vai colocar no liquidificador as cenouras. Eu vou colocar
colocar aqui os ingredientes que podem ser batidos ainda da nossa receita, que são os ovos e o leite. Cenoura. Agora eu coloco o leite. Leite em temperatura ambiente, tá, pessoal? Não esquecendo nunca isso. E os 2 ovos, que eu já passei pela peneira, claras e gemas juntas, também em temperatura ambiente. Agora eu vou bater. Quem quiser colocar a cenoura ralada, vai ficar mais prático. E depois de bater aqui, por exemplo, se quiser separar um pedacinho pequeno de cenoura e colocar ele ralado depois na massa para mostrar mesmo que tem cenoura na massa, também fica legal. Aí é uma questão de gosto. Então, vamos bater isso aqui agora. Aqui está o resultado. Ele ficou um creme não muito espesso, tá com uma cor bem bonita. E a gente vai juntar aqui. Então, aqui manteiga e açúcar batidos. Aqui a gente vai colocar essa mistura batida de cenoura, o leite e os 2 ovos. Essa fase aqui da receita, essa mistura, essa parte aqui agora, a gente ainda vai poder bater, tá? Aqui não tem nenhum ingrediente que tenha problema em ser batido. Então a gente vai mexer vigorosamente. Tenho certeza que vão me perguntar, essa etapa eu posso fazer na batedeira? Pode sim. Eu tenho mania de bater tudo na mão, acho que isso que já é meio uma tradição de família, tá, pessoal? Eu gosto de essa coisa da energia, eu gosto de preparar o alimento. Então, nessa fase aqui eu até dispenso a batedeira. Vocês podem achar que ele vai ficar um pouquinho esquisita a massa. Quem vai fazer na batedeira não vai ter tanto esse problema. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Uma parte ele tá com a cor da cenoura, uma parte ele ainda está com aquele mais amarelo clarinho da mistura do açúcar e da manteiga. É assim mesmo, tá, pessoal? Não tem nenhum problema. À medida que a gente for misturando, isso vai se integrando uma massa na outra e ele desaparece. Agora, nós vamos colocar a farinha. O que ficou faltando agora foi a farinha de trigo e o fermento. Esses 2 ingredientes nunca e jamais podem ser batidos. O que vai acontecer? Se você bater a farinha e o fermento, seu bolo vai solar. E por falar em solar, pessoal, nesse meio tempo eu já liguei o meu forno para ele ir aquecendo. Ele está numa temperatura de 200 graus e ele deve ficar cerca de uns 15 minutos mais ou menos aquecendo antes de você colocar o bolo. A forma que eu vou fazer o bolo é essa daqui. Eu estou usando uma forma de buraco no meio. Não tem que ser necessariamente assim, pode ser um tabuleiro, uma forma redonda, sem esse buraco no meio, tanto faz. O que eu fiz aqui? Eu passei manteiga na forma todinha, tá? E depois eu polvilhei farinha. Isso vai fazer com que a hora que seu bolo estiver pronto, você vai fazer assim. Você dá uma sacudida na forma, o bolo solta todinho. Sempre fazendo isso. Qualquer tipo de bolo que você faça, faz isso. Passa bastante manteiga, tá? Não exagera, né? Mas passa a manteiga nela toda e depois polvilha a farinha. Então vamos lá. Agora a gente vai adicionar a farinha de trigo aqui e o fermento. Foram os 2 últimos ingredientes, né, que ficaram faltando. Agora, pessoal, é delicadeza, tá? Agora é misturar com delicadeza, não pode mais bater. E a gente vai ficar misturando, sempre fazendo um movimento de baixo para cima. Sempre puxando a massa de baixo para cima, até que ela fique bem homogênea, fique uma massa bem bonita. Tem que ter paciência, tá? Até a farinha sumir totalmente no meio da massa. Esse é o segredo para o seu bolo ficar bem fofinho e não solar. Prestar muita atenção no fermento. Às vezes o fermento ele pode estar na validade, mas quando ele fica muito tempo aberto, ele já não parece que ele já não faz aquele mesmo efeito, sabe? Então, às vezes, por exemplo, você tem um potinho de fermento em casa guardado, ele está muito tempo que está aberto.
às vezes é até melhor não arriscar. Vai que é um bolo de aniversário, alguma coisa assim, então é melhor não arriscar. Sempre ter se você não usa muito, procura comprar aquela embalagem menorzinha, que aí você tem a garantia de estar usando sempre o produto mais fresquinho, né? Ainda não está completamente homogênea a massa, mas eu quero ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera. Como ela tá ficando bonitinha. Não tá ainda completamente homogênea, ainda tem umas coisinhas aqui pra misturar. Está ficando uma massa super bonita, ela tá muito leve. Esse é aquele tipo de bolo, gente, tipo... Eu sempre falo que parece bolo de festa de aniversário de criança. É aquele bolo bem fofinho, assim, se desmontando todo. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu postei essa semana da cobertura de leite condensado. Eu tava fazendo o bolo e segurando a câmera com uma mão. O bolo começou a cobertura começou a despencar todinha, de tão fofa que ela estava. Bom, pessoal, vou levantar um pouquinho a câmera aqui para mostrar para vocês. Aqui. Olha só que tá ficando isso. Tá ficando uma coisa, né? Então é isso. A farinha já desapareceu toda, a massa já está bem homogênea. Então agora eu vou colocar aqui na minha forma. Tempo de forno, pessoal, 30 minutos. Ou como minha mãe dizia, a hora que você sentir o cheiro do bolo, dá uma olhada que ele já deve estar pronto. Daqui a 30 minutos, então, é o tempo que a minha cenourinha está cozinhando, uma cenoura está cozinhando. Eu vou tirar ele do forno e vou fazer o brigadeiro de cenoura, tá? Até já, então. Bom, pessoal, enquanto o bolo está no forno, eu já aproveitei aqui esse tempo e eu já bati aqui no meu liquidificador. Aquela cenoura que eu tinha colocado para cozinhar, uma colher de manteiga e aqui tem uma caixinha de leite condensado. Geralmente, pessoal, eu uso 2 caixas, é que hoje eu só tenho uma. Eu gosto de fazer ele com bastante cobertura, de deixar ele mesmo com aquele aspecto de bolo de festa. Então o ideal seriam as 2 caixas de leite condensado, mas esse daqui já vai dar para cobrir o bolo assim mesmo. Eu vou virar aqui na panela para vocês terem uma ideia como ficou. Outra coisa, se vocês acharem que vai ficar muito grosso para bater no liquidificador, só o leite condensado e a cenoura, você separa uma colher de sopa da água do cozimento da cenoura e junta aqui. Na hora de fazer o brigadeiro, ele vai acabar cozinhando, essa água desaparece. Tá? Ele desce, sai do liquidificador um pouquinho líquido, tá? Não tem problema. Agora a gente vai fazer como o brigadeiro. O tempo que o bolo tá assando vai ser o tempo que você vai estar num fogo baixo, vai estar fazendo o brigadeiro não muito duro, né? Ele vai ficar com uma consistência um pouco mais cremosa. Prontinho, 30 minutos depois, o bolo já tá pronto aqui, tá super fofinho. Eu vou desenformar ele e vou colocar a cobertura de brigadeiro de cenoura. Então, curiosidade, vamos ver o que vai sair aqui. Uau! Deu certo e ficou muito fofo. Caramba, tá muito fofinho. Agora, gente, eu fiz aqui na panelinha leite condensado com a cenoura cozida batida e uma colherinha de manteiga. Então agora é só ir cobrindo por cima do bolo. Quando eu digo para vocês que eu gosto de fazer com 2 latas de leite condensado ao invés de uma só, como eu fiz hoje, eu explico o porquê. Eu faço com uma forma de buraco no meio, né? Essa parte aqui do centro, eu gosto de encher com o recheio. Eu acho que fica bem gostoso, né? Eu acho que todo mundo aproveita bastante do recheio. Mas assim já tá bom, já deu pra cobrir bem o bolo. Agora é só dar uma acertada aqui com uma faquinha.
Prontinho, pessoal. Tá aqui meu bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro de cenoura. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Eu espero que vocês façam, que dê certo. Eu adoro quando vocês deixam um comentário, então voltem depois para me contar se ficou bom, se eu esqueci de falar alguma coisa, se ficou alguma dúvida. A receita completa eu vou colocar no meu blog também, multicreativa.blogspot.com. Eu convido também vocês a visitarem o meu canal. É só clicar aqui embaixo onde está escrito Multicreativa. Lá tem várias receitas legais. E se você ainda não se inscreveu, está convidado a se inscrever, que aí você vai ficar sempre sabendo quando eu tenho um vídeo novo. E no mais, agradecer a visita e agradecer os comentários super fofos que vocês têm me deixado. Muito obrigada pela visita, então, gente. Até a próxima. Cuidem-se. Tchau, tchau.